Encerrada a fase de explanações, abriremos espaço para as perguntas da plateia. Quem quiser se manifestar, só levantar a mão, se identificar e dirigir a pessoa a pergunta. Alguma pergunta? Ou alguma colocação, um comentário? Nelson? O professor Nelson, você precisa de um microfone para ele, né? Agradecer também a uma das organizadoras aí, funcionária da Câmara, organizadora dessa audiência. Bom, acima de tudo, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui presente, participando desse ato, que eu acho fundamental para o nosso município. Estava conversando com algumas pessoas, até então, antes de começar, e nós notamos algumas situações que o transporte ferroviário traz de bom para a gente. Primeiro, se acertava relógio antigamente com o apito do trem, né? O trem não tinha atraso de maneira nenhuma, eles funcionavam mesmo, né? E eu estava aqui conversando com a minha mulher, vindo a explanação do senhor, eu achei assim também uma coisa muito interessante, que eu acho que deveria de ser até colocado, né, em palestras futuras, da questão da segurança no trem, não é? A gente percebia que, tá tudo bem, mas antigamente, mas hoje eu acho que também não seria muito diferente, não. Quantos acidentes que nós notamos nas nossas rodovias, que são coisas absurdas, né? De repente, a ferrovia, ela provoca, sim, acidente, mas não de uma maneira assim tão alta, tão, né, como a rodovia. Então, eu queria pedir para vocês, né, eu não sei se ainda a minha idade é possível para isso ou não, mas eu tenho filhos, futuramente netos e netas e assim por diante, como vocês também, o Kim, que é de Americana, esse grande companheiro aí que eu tenho aí, esse senhor de cabelinho branco aí que me convidou para vir até aqui, que é meu irmão, meu companheiro, adoro ele sabe disso, é o professor Luiz Renato. Então, a respeito das ferrovias, eu vou torcer muito para que vocês coloquem esse projeto, inclusive aqui pegando a Americana, obviamente, e que vocês façam isso o mais rápido possível, porque a nossa população ela está afogada. Nós estamos começando a ficar sem respirar. Você vai nessas rodovias, o que você pega de caminhão de transporte, de ônibus, que solta aqueles tuchos de fumaça, né? Então, isso tudo traz assim um malefício muito grande para nós. Agora, a ferrovia não tem isso. A ferrovia, a gente sabe que foi problemas políticos que foram tirados de nós, né? Além de tudo, é um meio de transporte limpo, como foi citado, e não onera muito o bolso da gente, não. Então, parabéns a vocês. Leve esse projeto à frente. O que depender da minha pessoa e que Deus me permitir que eu possa estar ajudando e colaborando, pode contar com a minha pessoa. E aonde me encontrar é fácil. Só procurar o professor Luiz Renato, não é? E ele entra em contato com a gente. O que tiver no meu alcance, Deus me permitir, estarei fazendo em prol da volta das ferrovias. Obrigado. Mais alguém? Deixa eu aproveitar. Muito obrigado pela contribuição da questão de segurança, já está anotado. E eu queria dizer só uma coisa. Na parte de carga, as concessionárias atuais, elas conseguiram reduzir o nível de acidentes em 80%. Ainda acontecem, como o senhor falou. Até em Rio Preto, recentemente, perdemos 8 pessoas aí, a vida de 8 pessoas, mas a proporção, sem dúvida nenhuma, é menor, mas está sendo feito um trabalho muito forte por essas concessionárias no sentido de reduzir os acidentes. Então, elas melhoraram já no nível de 80%, e no transporte metropolitano em São Paulo, tirando um arranhãozinho que alguém deu lá num dia do ano passado, nós, graças a Deus, não temos acidentes. Obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não.
Vereador John Lennon. Vereador João Leno. Queria perguntar para o presidente, nosso presidente da Bifer, o companheiro ali, o professor Nelson, falou de segurança, e eu me lembrei que, discutindo com uma amiga minha do Rio de Janeiro, ela também falou, presidente, da Polícia Ferroviária Federal. Nós temos a Polícia Ferroviária Estadual? Era como se lidar isso, como trabalhar isso? Eu conheço a Polícia Ferroviária Federal, não sei se no Estado tem também ou não. Não sabia. Não. Aproveitar a presença aqui do presidente, fazer também algumas perguntas. Nós vimos, a gente está acostumado muito com o trem seguinte, tem a estrada de ferro, né? E aqui só passa trem e não existe cruzamento com automóvel, quando tem é mais complicado. Agora, eu tive a oportunidade de ver, nessa viagem que eu tive lá na Europa, o trem, que ele é um bondinho moderno. Eu lembro que eu estava na casa de uma sobrinha minha e falei, escuta, eu vou no supermercado, né? E como é que eu vou? Não, você pega o trem, lá tem um outro nome, lá é TAG, alguma coisa assim, e vai, desce em tal linha, não sei o quê, e passa no centro da cidade, tem automóvel que passa junto, né? Lógico que o trem tem prioridade, ele, quando chega no centro, ele vai devagarinho, né? O carro para e assim por diante, tem lá a regra lá, e funciona muito bem, não vi acidente nenhum, e tanto é que lá eu tive a experiência, que eu andei o tempo todo de transporte público, né? Quando eu peguei carona uma vez com os amigos do meu irmão lá de automóvel, foi muito mais demorado que andar de transporte coletivo. Então, se tem aqui no Brasil também essa iniciativa desses trenzinhos, seria o bonde moderno, vamos assim dizer, né? Mas que leva bastante gente, com horário, como diz, né, pontual, né, para o cidadão não chegar atrasado no serviço, poder saber que ele tem hora para sair e hora para chegar. Tem. Eu mencionei o caso dessa fábrica da Alstom em Taubaté, será inaugurada no final do ano, que ela tem 2 projetos já ganhos por ela. Um é o projeto Porto Maravilha, que vai funcionar para as Olimpíadas. São 28 quilômetros de linha desses bondes modernos, que serão feitos aqui no Brasil, e que é um grande exemplo de integração. Vai ser a revitalização que o Rio de Janeiro está fazendo da região portuária e central do Rio. São 28 quilômetros de linha, que esses 28 quilômetros ligarão o aeroporto Santos Dumont, a estação Barcas, a rodoviária, a Central do Brasil, a futura estação do TAV. Então, é um exemplo perfeito e acabado de integração multimodal. Então, esse é o VLT. Ele será em via segregada, no caso, e como eles vão revitalizar, eu acho que não vai ter transporte nesses trechos de automóveis. Então, mas na Europa é muito comum a convivência do trem, inclusive o trem passa por parques com gramados e tudo mais. Outro exemplo, também esse da Alstom, é em Goiânia, que vai ser iniciada a construção, lá no Rio já está sendo iniciado. E tem mais 2 exemplos, nós temos um aqui no estado de São Paulo, que é o VLT de São Vicente a Santos. Num primeiro momento, São Vicente até a Ponta da Praia e depois até o Valongo, são 15 quilômetros que já estão sendo terminados. E com a construção dos trens também, é uma tecnologia que vem de uma empresa estrangeira, mas que está sendo feito no Brasil, em 3 rios. E, por último, tem o de Cuiabá, que estava na matriz da Copa, infelizmente não foi completado, mas o será, né? Tem 7 quilômetros prontos, os trens já estão lá, e o total de quilômetros são 21. No caso de Santos, há uma previsão de... Hoje, esses dias agora, está sendo contratada a concessionária para operar, mas o governo de São Paulo falou que, se não tiver interessado, como já no passado não houve interesse, a CPTM operará. E no caso de Cuiabá, são 22 quilômetros, e no caso de Santos, voltando, eu ia falar que tem uma previsão de expansão de São Vicente para
Praia Grande e da Ponta da Praia para Guarujá, aproveitando aquele túnel submerso que o governo de São Paulo vai fazer para a travessia de Santos para Guarujá, vai ter uma linha de VLT nesse túnel submerso e vai até Guarujá. Então, nós temos 4 casos concretos, eu diria, de trens elétricos nessa modalidade. E existem os chamados VLTs ao longo da costa brasileira, que a Bom Sinal tem feito em tração diesel hidráulica, mas com possibilidade de ser 100% biodiesel. Então, aquele problema da poluição do diesel já fica menos afetado pelo uso do biodiesel. Começou no Cariri, no Ceará, já tem em Sobral, Fortaleza, Maceió, Natal, João Pessoa, e agora, mais recentemente, a própria Supervia no Rio está fazendo um trecho eles têm hoje no Rio trechos internos e tem também um subúrbio que vai ser atendido pelo VLT da Bom Sinal. Bom Sinal é uma empresa, como eu falei, genuinamente brasileira, é de Botucatu, mas está lá no Ceará, foi para fazer móveis de escolas em fibra de vidro, e encontrou um nicho para fazer os VLTs. Já fez mais de 200, está muito bem e está provendo aí todo o Nordeste brasileiro dos VLTs. Diferente do elétrico, mas também ferroviário. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Passo então a palavra ao coordenador da frente, senhor Lorival Messias de Oliveira, para que faça as considerações finais. Queremos agradecer a presença de todos e todas vocês nesta audiência pública aqui na cidade de Americana, completando aí, ampliando o ciclo das nossas audiências realizadas na região. Estamos aguardando aqui que o John Leno organize também de Hortolândia, para que nós possamos estar chamando a população para discutir a importância e a necessidade do retorno do transporte rodoviário, ferroviário na nossa região. Agradeço ao Ariovaldo, do sindicato, que tem lançado essa ideia, dando apoio ao nosso movimento, com os demais vereadores. Agradecer a presença e a participação do John Leno também nesse movimento. O vereador Luiz Renato, que mesmo não estando constantemente no mandato completo, mas tem trabalhado acompanhando muito a gente no parlamento e também nessa luta em defesa do retorno do transporte ferroviário. Meu amigo Kim, Kim, há muito tempo aí, participando aqui da Câmara de Americana, um trabalho importante na área da habitação também, que a gente tem feito. Parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho. E agradecer com muito carinho, especialmente, a presença do Dr. Vicente Abates, que veio aqui participar dessa palestra para a gente, mostrar o quanto que é importante e o quanto que é necessário esse transporte para a nossa região. E uma coisa que não precisaríamos estar aqui nessa batalha, lutando para o retorno do transporte, se houvesse responsabilidade dos governantes desse país de estar destruindo o patrimônio público como tínhamos no passado. E para completar, basta a gente verificar que o Brasil, eu costumo dizer nas nossas falas, nas audiências, que o Brasil, infelizmente, anda na contramão da história. Nós temos aqui grandes empresários, grandes fabricantes de equipamentos, indústria ferroviária, e o Brasil na contramão da história, porque em um país de outro mundo, de primeiro mundo, na Europa, se locomove de um país para o outro através do trem. E lá o trem é valorizado, e aqui, infelizmente, é desvalorizado. Então, esse é um trabalho importante, que nós temos que trazer a população para conscientizar e acordar para a necessidade, para a realidade da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer aqui o trabalho, o apoio dos funcionários da Câmara Municipal de Americana, que tem dado esse apoio para a gente estar realizando aqui, tá ok? Obrigado pela presença de todos, vão com Deus, e como diz o Ari, nosso trabalho é importante e o Estado de São Paulo tem jeito, né, Ari? Obrigado a todos, um abraço, vão com Deus.
fazer uma foto? Todo mundo junto?